que a missa se chama renovação do sacrifício da cruz? O que é que aconteceu aí na cruz? Vocês estão vendo o corpo no alto e o sangue todo, a gente imagina, vendo caído aqui embaixo. Quando acabou de verter a última gota de sangue, ele morreu. Então temos aqui a vítima, corpo e sangue separado. É por isso que aqui na missa se consagra o corpo e o sangue em separado. Porque a Eucaristia traz Cristo presente com toda a sua realidade de homem e Deus, mas em estado de vítima, como no Calvário. Então a missa é chamada com propriedade renovação do sacrifício da cruz. Nós poderíamos dizer que é o sacramento deste sacrifício. Por isso é uma coisa sagrada demais para nós. Chamada ceia do Senhor, porque se renova aqui o que Cristo fez na Quinta-feira Santa. Ele primeiro celebrou a Páscoa dos judeus. Antecipou-a para a quinta, porque na sexta ele ia morrer. E os judeus iam celebrar a Páscoa no sábado. Então ele fez a última ceia lá. Mandou 2 apóstolos, Pedro e João, à frente, para prepararem o Cordeiro Pascal. Porque todo judeu, uma vez por ano, tinha que celebrar a ceia que deu início à libertação do povo de Deus lá no Egito. Moisés mandou que todos fizessem aquela ceia de um cordeiro, comendo festivamente com ervas amargas, para lembrar a amargura da escravidão do Egito. E aquela ceia marcaria o início da libertação. Notem então, a gente une a Eucaristia à ideia de libertação. O homem que se liberta do seu pecado porque se une a Jesus Cristo. Como os judeus saíram livres da escravidão do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, depois durante 40 anos andaram perambulando pelo deserto afora, até se estabelecerem na terra que Cristo prometeu, isto é, que Deus tinha prometido aos antigos patriarcas, lá na Palestina. Então, ali nessa Palestina, nasce um dia uma criança a quem deram o nome de Jesus. Quando João Batista teve que apresentar Jesus ao mundo, ele o indicou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essas palavras vocês ouvem sempre quando a gente ergue a hóstia antes de dar a comunhão. Por que João Batista e João Evangelista também escreveu a mesma frase? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Será que os dois São João não sabiam que há muitos pecados no mundo? Para eles há um só pecado no mundo. É você não ter Cristo no coração. Todos os outros pecados que se cometem no mundo são decorrência de não ter Deus no coração. De não ter Cristo. Então, este tira porque você se alimenta de Jesus Cristo. A Eucaristia é isso aí. Então, os apóstolos prepararam o cordeiro. Cristo foi com os 12. Puseram-se em torno de uma mesa. Fizeram a Páscoa dos judeus. Comeram o cordeiro pascal. Durante a ceia devia várias vezes passar. 3 ou 4 vezes, passaram um cálice, uma taça de vinho, e todos, dando o sentido de unidade de família, deviam tomar um pouco. Antes de Cristo passar a última vez a taça de vinho, ele se levantou da mesa, passou a mão numa toalha, amarrou aqui a cintura, uma bacia com água e lavou os pés dos apóstolos. Então aqui eu faço uma pergunta: como é que ele lavou os pés dos 12 apóstolos postos numa mesa de refeição? Ele entrou debaixo da mesa para lavar os pés? Ou mandou todo mundo virar os pés para fora? Como é que ele fez? Como é que você acha? Como é que Maria Madalena lavou os pés de Jesus Cristo enquanto ele estava numa ceia? E Cristo nem se moveu. Como é que ela fez, hein? Quem que mata essa charada? Precisa saber os costumes do tempo. O judeu não sentava para comer. Os judeus, quando eram ceias assim, importantes, eles comiam deitados, eram divãs. Quem tem a Bíblia Barça em casa? Muitos têm a Bíblia Barça em casa. É a única Bíblia que traz a figura dos judeus comendo numa ceia e se vê Cristo deitado assim. Divãs. Ficavam deitados. Então os pés estão longe. Ficavam deitados, apoiados até para aqui o cotovelo esquerdo para conversar do lado direito. Apoiavam aqui o cotovelo direito para conversar do lado esquerdo. Então, Jesus encontrou os pés dos apóstolos, Maria Madalena encontrou os pés de Jesus longe da mesa. Assim, ó, virou.
Cristo lavou. Quando chegou a vez de Pedro, Pedro disse, o senhor não vai lavar coisa nenhuma aos meus pés aqui. E eu que tenho que lavar os pés do Senhor, que eu sou, o Senhor é meu mestre e eu discípulo. Jesus lhe disse, Pedro, se eu não lavar os seus pés agora, você não vai tomar parte no que eu vou fazer daqui a pouco. Queria dar a Eucaristia. Então Pedro, que é estouradão, responde, o senhor, se for assim, o senhor pode me lavar dos pés até a cabeça. E Jesus lhe disse, não, Pedro, quem está limpo, basta que lave os pés. Vocês estão limpos, mas não todos. Quem não estava limpo? Sim, Senhor. Perfeitamente. Judas não estava limpo. Olha os toques da graça no coração de Judas, para dizer, Judas, eu sei o que você está pensando. Mude de pensamento. Olha os toques, viu? Vocês estão limpos, mas não todos. Olha o que Cristo disse, quem já está limpo, basta que lave os pés. Isso significa, para receber a Eucaristia, precisa estar limpo por dentro. Depois, lavar os pés significa, dê ordem no seu exterior também, né? Ponha-se em ordem no exterior. A gente que vai à missa de domingo, põe-se um pouquinho mais em ordem do que durante a semana, não é? Lavou os pés, e depois chegou aqui, tomou o pão e o vinho, tomai e comeste meu corpo e meu sangue. Depois nós vamos ver melhor isso aqui. Por que é que ele lavou os pés dos apóstolos antes da instituição da Eucaristia, antes de dar a Eucaristia aos outros? Aí está o aspecto social da Eucaristia. A Eucaristia nós a chamamos comunhão com Cristo, mas antes de ter comunhão com Cristo, eu devo estar em comunhão com os meus irmãos até o ponto de lavar os pés se for preciso. Não tem sentido Eucaristia sem eu estar em união com os meus irmãos. Não tem sentido. Então, precisamos marcar bem esse lado social da Eucaristia. Então, Jesus instituiu. Para isto, ele necessitou de uma sala, nós estamos aqui numa sala. De uma mesa, porque é uma refeição, aqui está a mesa. Em cima da mesa, se coloca tudo que é necessário para uma refeição, e aqui nós temos o pão de trigo puro. Alguém poderia duvidar, se ouviu fazer para saber que é trigo? Não vi. Mas eu sei que quem faz isso também sabe que só pode fazer de trigo. Por quê? Porque Cristo usou pão de trigo. Não usou pão de centeio nem de cevada. Eu não posso mudar, tem que ser pão de trigo. Porque a minha é grande e a sua é pequena, hein? O meu Cristo é maior que o seu, né? Não é por isso, não. O Cristo não se mede pelo tamanho da matéria empregada aqui no sacrifício. Mas é porque é uma medida, deve ser, depois da consagração, mostrada a todos. E se eu ergo uma pequena, quem é meio cego que nem eu, lá do fundo da igreja, nem enxerga isso aqui. Depois tem que ser partida na metade, jogar um pedacinho, como vocês vão ver depois. Então essa aqui tem que ser maior mesmo. Cristo consagrou o pão sírio. Alguém de vocês aqui é sírio, é turco? Os sírios têm aquele pão. Você conhece o pão sírio? É uma folha, parece uma folha assim. Então, o judeu não corta pão, parte o pão. Então, Cristo partiu o pão, uma folha assim. Por isso que o nosso também não é feito grosso assim que nem os nossos, né? É fininho assim. Seguindo os costumes do tempo. Cristo usou o cálice, aqui está o cálice. Cristo usou para a refeição prato, olha um prato aqui. Patê não é prato. Já está o pão aqui no prato. Isto aqui se usa para enxugar. Enxugar principalmente o cálice depois de usado. No tempo de Cristo não se usavam essas duas peças aqui, nasceram depois. E de necessidades com o tempo. Por exemplo, esta aqui é o corporal. É uma peça de linho dobrada tantas, olha, 3, 6 e 3, 9 vezes. Levemente engomada. O nome corporal indica a função dele. Quem é ministro da Eucaristia aqui? Ministro da Comunhão. Ministro da Comunhão está aí, o Tião. Ele sabe que se não tiver a teca para levar a comunhão aos enfermos, pode colocar a Eucaristia aqui no corporal e levá-la aqui. Daí o nome, corpo de Cristo, para conter o corpo de Cristo. A gente usa depois, aqui. Essa também não se usou no tempo de Cristo. Foi acrescentada por uma utilidade prática. Porque no tempo de calor, se deita vinho aí, você distrai um pouco, logo começa aquele mosquitinho cor de terra a rodear
Parece o pingu sentando no boteco aqui assim. Rodeia, rodeia. E se você distrai mesmo, ele entra, chupa e fica, porque chupa álcool também, aí já fica. E se você continua distraído, vai mosquito e tudo para baixo. E o gosto dele não é nada recomendável, sabe? Eu sei por experiência. Então, a função disso aqui, ó, tapar. Ele é oferecido sem ser querido, então tapa-se aqui. Bom, defesa. Isso. Muito bem. Depois, usa-se também o vinho. Vinho de uva. Água aqui. Água comum. Potável, simplesmente. Vocês notam que a água puseram até aqui em cima. E o vinho bem lá embaixo, porque eles têm receio que o padre abuse. Então, é bem lá embaixo o vinho. Este vinho é de uva. Você ouviu fazer para saber que é de uva? Não vi, mas eu sei que quem põe aqui sabe que só pode pôr vinho de uva. Se não tivesse este aqui, você me diz, eu tenho um vinho do Porto em casa, eu não posso saber se é feito de vinho, porque hoje a química produz um vinho tão perfeito que os melhores paladares não distinguem se é artificial ou natural, não é? Então tem que ter certeza que é vinho de uva, porque Cristo usou vinho de uva. Naquele tempo não existia outro vinho. Não posso mudar. Porque dizem que hoje fazem vinho até de uva, né? Hoje até. Então é vinho de uva mesmo. Depois a gente coloca também, ó, puseram aqui em vez de flor, tem uma folhagem aqui, uma planta. Por quê? Porque a missa é o sacrifício oficial do culto cristão a Deus. Então nós queremos que entre aqui em jogo os elementos da natureza, o mineral, esse aqui é o mineral, o vegetal está aqui, a mesa, madeira da mesa, aqui a folhagem com que Deus enfeitou a natureza, depois o animal irracional. A abelha nos emprestou a cera para fazer as velas, e o racional somos nós que usamos tudo isso para o louvor do Criador. Usa-se depois também, aqui eu já lavei as mãos lá fora, alguém me viu lavá-las, mas como os judeus não comiam sem fazer abluções, conserva o seu costume. Fazer ablução é uma medida higiênica, né? É útil. Bom, vou lavar aqui os dedos. Isso aqui é para enxugar. Depois usa-se a vela. A vela tem um sentido histórico e outro simbólico. Historicamente nasceu a vela, por exemplo, de necessidade, quando os cristãos em Roma se escondiam nas catacumbas, são subterrâneos para orar, deviam levar tochas ou velas, qualquer coisa acesa, porque não havia luz elétrica. Quando veio a liberdade para os cristãos, eles conservaram o costume de acender alguma coisa. Aí ficou o sentido simbólico, porque Cristo disse, eu sou a luz do mundo. Então a vela acesa representa a fé que nós temos em Cristo. Vocês lembram o Círio Pascal? No sábado santo se benze o Círio Pascal e fica aquela vela grossa acesa na escuridão da igreja, né? Toda apagada a igreja. Significa que quando Cristo veio ao mundo, ele foi a única luz do mundo. Depois se acendem as lâmpadas, se manda que cada um acenda a sua vela no Círio Pascal para dizer que quem crê em Cristo se ilumina e passa a iluminar o mundo. A gente usa também o crucifixo, porque a missa é chamada renovação do sacrifício da cruz. Usa-se o crucifixo aí. Usa-se também o folheto. A primeira parte do folheto, essa primeira folha, é extraída da Bíblia. Lições. Alguma oração e lições da Bíblia. E a segunda parte, orações tiradas aqui do missal. O missal contém todas as orações do ano inteiro. São todas aqui. Então extrai-se para facilitar, se faz um folheto descartável, né? Cada vez. Depois, também, não tem mais nada aqui. Agora, se eu começasse a missa desse jeito, não vamos começar em nome do Pai, assim, vocês estranhariam, né? Que eu celebre desse jeito, como fiquei todo dia. Não fica bom, não orna, né? Eu estou fazendo as vezes de Cristo na última ceia. Vocês estão em lugar dos apóstolos. Por que Cristo não convidou a mãe dele para a última ceia, hein? Naquele tempo não se admitia a mulher junto com os homens na ceia. Era costume. Só homens, viu? Mulheres serviam. Simplesmente costume. Como Cristo igualou homem e mulher, depois de Cristo, todo mundo participa igualmente, homem e mulher. Viu? Cristo precisa ser muito amado pelas mulheres, porque foi ele que ergueu a mulher na altura do homem, viu, gente?
Foi Cristo. Então a minha pessoa, como está fazendo as vezes de Cristo aqui, como que deve desaparecer, então se cobre com a túnica muito semelhante à túnica que usava Jesus, que usava os apóstolos, e que hoje, até hoje os árabes continuam usando, né? Vocês viram no tempo da guerra aí, do Saddam Hussein, aqueles árabes, tudo com túnica semelhante a essa aqui. Agora a túnica, eu sei se é feita por um alfaiate, homem ou mulher. Se for homem, a gente abotoa, abotoa rapidamente, facilmente. Se for mulher, ela põe um botão aqui, outro botão aqui, outro botão. Se você... E complica. Olha, esse botão tem que achar a casa dele. Onde que eu vou achar a casa? Olha aqui onde é que foi pôr. Essa foi feita por mulher. Depois usa-se também a estola. A estola tem as cores litúrgicas. Olha, vocês estão vendo aqui estola verde. Outra vez estola roxa, outra vez estola branca, outra vez estola vermelha. De acordo com a celebração. Então, sentido simbólico. Verde, nos domingos que antecedem de longe as duas grandes festividades cristãs da Páscoa e do Natal. Esperança. Branco, nas festas ou nas missas de Nossa Senhora, Santa Teresinha, Santíssimo Sacramento, santos que não morreram mártires. Roxa, Quaresma e advento, preparação para as grandes festas, então um convite de penitência. E os finados também o roxo. Vermelho, nas missas dos santos que derramaram o sangue por Jesus Cristo, então a cor vermelha. A estola, vocês devem ter já assistido à ordenação de alguns sacerdotes. Quando o rapaz vai ser ordenado padre, ele se apresenta assim, estola transversal. Você sabe só que por esta posição, ele não é padre, é diácono. Quando o senhor bispo lhe impõe as mãos, o ordena, dando o poder e a faculdade de consagrar e de absolver, os ministros que são ajuda do senhor bispo endireitam a estola para dizer ele é já sacerdote. Então, a estola é o sinal da ordenação sacerdotal. Bom, muitas vezes em símbolos aqui, geralmente é trigo e uva, né? Onde vem o pão e o vinho. Outras vezes uma âncora, um peixe. O peixe era muito usado pelos primeiros cristãos como senha de ser cristão. Suponhamos uma roda, no tempo que havia a perseguição contra os cristãos, eu queria saber se no meio dessa roda havia um cristão, como distraidamente fazia assim no chão, um risco assim. Só. Ninguém dava valor àquilo. Se houvesse um cristão presente que olhasse aquilo, depois, esperando um pouco, ele completaria fazendo assim. Saía o peixe. Entendeu? E os cristãos escolheram a senha do peixe. Por quê? Por essa ideia. O peixe encontra a vida e a desenvolve na água. O cristão encontra a vida divina na água do batismo. Bem, tudo me parece pronto. Vamos ver quem vai ser o comentarista dessa missa. Faz oficialmente uma leitura para a comunidade litúrgica, viu, gente? Por quê? Não é uma leitura de um jornal, é da palavra de Deus. A gente tem que primeiro inteirar-se o que Deus me disse. Eu leio esta parte, depois eu não leio mais, eu vou proclamá-la ao povo de Deus. E mais uma, para a gente pôr a pontuação certa, ler com voz clara, audível, sem pressa, sem correr. E para não enroscar em algum nome, que muitas vezes vem o nome revisado do Antigo Testamento, né? Que nem uma vez que estava assim, leitura do profeta Daniel. E começava, Nabucodonosor, rei da Babilônia. O rapaz nunca tinha visto esse nome, não preparou. Ele é o Trabucodonosor, rei da Babilônia. E Trabuco. Ficou meio diferente. Aqui, a segunda leitura. Leitura da carta aos Hebreus. O rapaz leu, leitura da carta aos Hébrios. É meio diferente ébrio, né? De hebreu. Outro que foi ler o credo, uma vez foi batizado um rapaz, fazendo cursinho, 29 anos de idade, não estava batizado. Eu telefonei para o vigário dele, faz favor de vir batizar uma ovelha sua que está aqui. Era sábado, telefonou para o domingo vir. Na missa que nem hoje do domingo, foi batizado. Bom, então agora você vai rezar o credo em nome de todos nós, sozinho, você que recebeu oficialmente o credo. Ele nunca tinha pego, né? Padeceu sob Pôncio Palitos, e o Pilato virou palito. Para que não aconteça isso com você, trate de se preparar, viu? Prepare bem, muito bem. Tudo em ordem, tudo preparado, sempre o comentarista que dá início. Hoje nós vamos omitir os cantos, porque eu necessito do tempo para explicar. Então, comentarista.
Missa do 28º domingo comum. Nessa celebração, estaremos em união de fé e amor com a Igreja, reunida em Natal, na presença do Papa, para a conclusão do Congresso Eucarístico. Pediremos a Deus que todos os brasileiros reconheçam em Jesus, Eucaristia, o seu verdadeiro Salvador e Libertador, e nele busquem a fonte da justiça, do amor e da paz. A introdução dá o sentido geral de toda a celebração, viu? É importante. Depois vem o canto de entrada. A função desse canto é unir toda a família dos filhos de Deus. Vem um de longe, outro daqui, todos estão cantando a mesma coisa, são irmãos, viu? Une-nos a todos. Toda a missa só se reza em nome de quem, hein? Somente e sempre em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês disseram amém? É uma palavra de Cristo, da língua de Cristo, que significa sim, é isso mesmo. Viu? Amém. É por isso que na comunhão se diz assim, o corpo de Cristo, o que você responde? Lembre-se de responder um belo amém. Não gente que não solta nem a voz. Responda amém. É como se você me tivesse dito, reconheço que aquilo que o senhor tem na mão é o corpo de Cristo. Então a gente dá. No começo do cristianismo, o celebrante dizia, o corpo de Cristo. A pessoa não respondia, ficava atarantado aí, não podia dar a comunhão. O catequista, por favor, retire ou ponha ao par do mistério para que possa um dia receber a Eucaristia, viu? Não podia dar a comunhão. Isso é importante o amém, viu? Aí. Aleluia, outra palavra da língua de Cristo que significa louvemos ao Senhor. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Viu? Toda a missa só a Santíssima Trindade, viu? Ah, mas não oferece a missa para Santo Antônio? Não. Quando a gente diz missa de um santo, significa tomamos a oração daquele santo e colocamos na missa para que ele nos ajude, faça parte do advogado junto de Deus, pedindo o que nós queremos, ou agradecendo. Só a Santíssima Trindade. Depois vem a saudação. A paz e a bênção de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam com todos vocês. O padre não diz boa tarde ou bom dia, saúda a maneira cristã assim. Depois vem o rito penitenciário. Por quê? Toda missa com o rito penitenciário. Porque antes de a gente ouvir Deus nos falar, de a gente abrir-se e receber a comunhão, nós queremos olhar para dentro, pedir perdão das nossas ofensas, nossos pecados. É um rito penitenciário. Uma pequena confissão. Então, quem faz essa confissão, qualquer um já está pronto para comungar? Não. Ela é feita para aqueles que têm somente esses pecados leves na consciência. Se alguém tiver pecados graves na consciência, precisa que passe pelo sacramento da confissão e ponha em ordem primeiro o seu interior para poder comungar depois. Irmãos, peçamos perdão a Deus de todo o nosso egoísmo, de nosso fechamento à Eucaristia e aos irmãos. A pausa para que a gente faça exame de consciência. Mas hoje já foi feito durante o dia, pode prosseguir. Senhor, tem de piedade, e perdoai a nossa culpa, e perdoai a nossa culpa. Porque nós somos vosso povo, que vem pedir vosso perdão. Cristo, tem de piedade, e perdoai a nossa culpa, e perdoai a nossa culpa. Porque nós somos vosso povo, que vem pedir vosso perdão. Senhor, tem de piedade, e perdoai a nossa culpa, e perdoai a nossa culpa. Porque nós somos vosso povo, que vem pedir vosso perdão. A gente pediu perdão a Deus, Ele é Pai, sempre perdoa. Então nós cantamos o hino de glória que começa como os anjos de Belém. Glória a Deus nas alturas, e paz aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhi a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo,
com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. O celebrante diz oremos e está escrito pausa. Por que essa pausa? Olha, porque no oremos se pede uma graça para todos. Mas cada um dos presentes tem direito a fazer o seu pedido particular a Deus. Então a pausa para que a gente faça rapidamente o pedido. Vamos fazê-lo. Eu já fiz o meu pedindo a Deus que conceda a vocês a graça de firmarem no coração tudo o que o Espírito Santo produziu entre ontem e hoje no coração de vocês aqui, durante o retiro. Notaram no Glória? Glória a Deus é o Pai. Senhor Jesus Cristo é o Filho, no fundo com o Espírito Santo, sempre a Santíssima Trindade. E note agora a Santíssima Trindade no oremos. Ó Deus Pai, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Notaram? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Sempre em todos os oremos, mesmo de uma missa de um santo. Agora, o rito inicial acabou, vamos sentar-nos. Começa o rito da palavra. Primeira leitura, livro da sabedoria, capítulo 7, versículos de 7 a 11. A sabedoria está acima da riqueza e do poder. É a capacidade de procurar a Deus e fazer justiça e discernir o bem do mal. Leitura do livro da sabedoria. Orei, e foi-me dada a prudência. Supliquei, e veio a mim o espírito da sabedoria. Preferi a sabedoria aos cetros e tronos. Em comparação com ela, julguei sem valor a riqueza. A ela não igualei nenhuma pedra preciosa, pois, a seu lado, todo o ouro do mundo é um punhado de areia. E diante dela, a prata será como a lama, a meia mais que a saúde e a beleza. E quis possuí-la mais que a luz, pois o esplendor dela irradia, não se apaga. Todos os bens me vieram com ela, pois uma riqueza incalculável está em suas mãos. Palavra do Senhor. Graças. Vocês viram que bela leitura aqui no livro da sabedoria? Está claro o que ele está dizendo, porque muitos se enganam confundindo realização humana com riqueza, com poder, não é? E no fim vem uma frustração. Aqui ele está dizendo que ele entendeu, recebeu de Deus a graça do entendimento, para saber que vale muito mais a sabedoria do que a riqueza e o poder. Com a sabedoria, você vive em sintonia com Deus. E muitas vezes a riqueza e o poder faz que o homem se afaste de Deus. Então ele agradece a Deus por ter feito essa grande descoberta aqui, né? E o sábio sabe que a riqueza e o poder não realizam o homem, mas somente Deus pode realizá-lo durante a sua vida. Depois disto, nós temos uma resposta, salmo responsorial. Aqui é o Salmo 89. Respondemos a Deus como agradecendo a lição. Proclamai às nações a sua glória e aos povos as suas maravilhas. Proclamai às nações a sua glória e aos povos as suas maravilhas. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-nos. Até quando tardareis? Tende piedade e compaixão do vosso servo. Proclamai às nações a sua glória e aos povos as suas maravilhas. Saciai-nos de manhã com o vosso amor e exultaremos de alegria todo dia. Alegrai-nos pelos dias que sofremos, pelos anos que passamos na desgraça. Proclamai às nações a sua glória e aos povos as suas maravilhas. Manifestai vossa obra a vossos servos, e a seus filhos revelai a vossa glória. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Proclamai às nações a sua glória e aos povos as suas maravilhas.
Segunda leitura. A palavra de Deus, que ressoa aos nossos ouvidos, pode salvar-nos ou condenar-nos. Nossa sorte é decidida pelo seu acolhimento ou refúgio. Leitura da carta aos Hebreus. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir alma e espírito, articulações e medulas. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos seus olhos. É a ela que devemos prestar conta. Palavra do Senhor. Graças. Vocês estão vendo aqui que valor o autor da carta aos Hebreus deu à palavra de Deus, não é? Um grande valor. É viva, quer dizer, transmite vida. Eficaz significa produz sempre o seu fruto próprio da palavra de Deus. Mais cortante do que qualquer espada, porque ela penetra no fundo do homem, no seu íntimo, vai na raiz do homem, para construir a vida divina aí. Né? Julga os pensamentos e as intenções do coração. Não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Isso aqui é um incentivo para que a gente dê muito valor à leitura e à meditação da palavra de Deus. No Evangelho de hoje, muitos convencem-nos de que a riqueza se torna perversa quando prende o coração e lhe impede de abrir-se a Deus e ao próximo. Por isso, é difícil que o rico entre no reino dos céus. Todos de pé ao Evangelho. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o Senhor. Aleluia, aleluia. Para a leitura da palavra de Deus, há algumas diferenças. Nós cantamos uma aclamação, nos levantamos, que significa prontidão em ouvir e executar a palavra. Que nem um soldado que ouve sempre de pé a ordem do seu superior hierárquico, nunca sentado nem deitado, né? Nós somos soldados de Cristo, nos levantamos. E há outras diferenças. O padre ainda se prepara com essa oração. Ó Deus Todo-Poderoso, purificai meu coração e meus lábios, para que eu anuncie dignamente vosso santo evangelho. E agora ainda a saudação. O Senhor esteja com vocês. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. A gente se persignar-se traçar a cruz na testa, na boca e no peito, para que Deus grave aqui o ensinamento do Evangelho, me faça amá-lo e me faça proferir as palavras daquilo que Ele colocou dentro do meu coração. Quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chama de bom? Só Deus é bom, e ninguém mais. Você conhece os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não enganarás, honrarás teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isto tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa lhe falta. Vá, venda tudo o que tem e dê aos pobres, e você terá um tesouro no céu.
Depois venha e siga-me. Mas quando ele ouviu isto, ficou abatido e foi-se embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou em volta e disse aos discípulos: como é difícil entrarem os ricos no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isto e perguntavam uns aos outros: então quem pode salvar-se? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade eu lhes digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais, agora, durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, aqui nós tivemos então a grande lição do Mestre. Nosso Senhor foi abordado aqui por alguém que correu para não perder a ocasião, ajoelhou-se, estava ansioso por fazer um pedido, muito ansioso, e faz esse pedido: bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Vocês logo sentem simpatia, porque esse rapaz está pensando na vida eterna e não nas coisas do mundo. Jesus respondeu: por que me chama de bom? Vocês podem estranhar essa pergunta de Nosso Senhor. Sabe por quê? Porque o judeu só usava o qualificativo bom para Deus. Só. Nunca dizia uma pessoa boa. Dizia uma pessoa perfeita, uma pessoa honesta, etc. Bom usavam somente para Deus. Então, como é que você me chama de bom? Deixou uma reticência aí, né? Está reconhecendo que eu seja Deus? Somente Deus é bom, ele disse, né? Mentalidade do tempo lá dos judeus. Depois dá a resposta. Quer saber a vida eterna? Você já está sabendo. Você já aprendeu os mandamentos. E Cristo lembra somente a segunda tábua dos mandamentos. Você sabe que os mandamentos têm a primeira tábua dos 3 primeiros, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar os domingos e festas para Deus. Todos os outros mandamentos, os outros 7, são o nosso relacionamento com o próximo. Todos eles. Honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não levantar falso testemunho, não ser a mulher do próximo, não cobiçar coisas ali. Somente entre nós, vida nossa aqui. E Cristo deixa fora os 3 primeiros e somente lembra aqueles outros 7. E o rapaz disse: isso eu já estou observando desde a minha infância e já aprendi. Né? Então Jesus lhe disse, olhou para ele primeiro com amor, amou aquilo que o moço procurava, amou aquilo que ele estava buscando. Estava buscando algo mais. Isso significa que para nós cristãos não basta praticar os 10 mandamentos da lei de Deus. Além dos mandamentos que vêm do Antigo Testamento, o cristianismo tem as bem-aventuranças, que são um passo muito avante, porque no Antigo Testamento, Deus, por exemplo, dizia para eles, e bastava para eles, não matar. Jesus Cristo falou: você não pode nem pensar mal do seu irmão, você não pode nem dar-lhe um tapa. Não só não matar, você não pode se vingar. É muito mais do que não matar. Antigamente era o não, hoje é o positivo. Não levantar. Não levantar falso testemunho. Ele não quer nem que você pense mal do seu irmão. E assim por diante. Então, para o seguidor de Cristo, a exigência é muito maior do que para aqueles que no Antigo Testamento formavam o povo de Deus. Então, ele lembrou aqui os deveres com o próximo. Quando ele disse, já estou fazendo isso, então, Cristo falou, bom, se você quer então dar um passo avante para me seguir, está faltando uma coisa só. Imagine que Cristo viesse aqui e falasse para vocês, meu filho, está faltando uma coisa só para você. Você não gostaria que
de pedir, Senhor, me diga o que falta. Nem que seja indo aqui de joelhos até na catedral, eu vou. Faltando uma coisa só. O que é, Senhor? Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e depois você pode me acompanhar. Você não vai perder dando tudo aos outros, porque vai ter um tesouro no céu. Quando se dá para Deus, nunca é para perder, nunca é para diminuir, viu? É para lucrar alguma coisa muito maior do que aquilo que a gente está dando. Quando você dá tempo para Deus, Deus vai usar tempo para você, viu? Isso vale para tudo, minha gente. Quando a gente dá alguma coisa em nome de Deus, Ele dobra a doação para nós. Aí o moço ficou triste, aborrecido, e aqui explica, ele era muito rico. Daí Cristo falou, como é difícil um rico entrar no reino dos céus? O que significa que é muito difícil um rico entrar no céu? O reino dos céus era o reino que Cristo veio fundar na terra. É difícil que um rico abrace a doutrina do Evangelho integralmente, porque ele precisa ter o coração desprendido dos bens do mundo. Não é proibido a pessoa ter muito dinheiro, ter muitos bens. Possuir pode. O que não pode é deixar-se possuir pelos bens. Então ele diz que é difícil um rico entrar no reino dos céus, nesse reino que Cristo fundou aqui na terra, que é a igreja, porque normalmente quem tem muitos bens não tem tempo para Deus e está com o coração inteiramente tomado dos bens desse mundo. Não é assim que é? Nós não estamos vendo isso? A pessoa somente dada o dinheiro não tem tempo para Deus, não é verdade? Essa é a lição que ele está dando. Então Cristo não proíbe que você possua, ele proíbe que você seja possuído pelos bens. E o moço foi-se embora. Foi-se embora. Aí, quando os apóstolos viram que Cristo disse, difícil entrar no reino dos céus, então eles falaram, então quem é que pode se salvar? Cristo falou, para Deus nada é impossível. Significa, quem tem Deus no coração é capaz de ter riquezas e o coração desprendido das riquezas. Quer dizer, não coloca as riquezas em lugar de Deus. Tem um desprendimento. São Luís, rei da França, era rico, mas o coração dele não estava na riqueza, de forma nenhuma. Viu? E depois São Pedro fala, e nós que deixamos tudo, que vamos lucrar com isso, né? O que nós temos? Jesus Cristo disse, vocês deixam tudo por mim, vão ter 100 vezes mais neste mundo tudo que deixaram. Eu não constituí família. Cada fim de semana eu encontro uma familhona que é minha. Toda essa gente que fica na minha frente, que faz encontro de casais, retiros comigo, cursilhos, seja o que for, olha, parece uma família só. A gente encontra uma porção de irmãos, uma porção de irmãs. Lá no seminário onde estou, 15 rapazes, são todos meus irmãos, quase meus filhos. A gente não abandona o sentido da família, viu? Não abandona, não. Então, Nosso Senhor dá o cêntuplo aqui e ainda por cima reserva a vida eterna depois. Só que ele diz assim, que com perseguições, vai ganhar nesse mundo, além desses benefícios que Deus nos dá, vai ter perseguições. É a marca de que a pessoa está seguindo Jesus Cristo. Quem é perseguido tem a marca de Cristo, gente. É a cruz. A perseguição significa cruz. Então você é de Cristo. Sinal da sua pertença a Jesus Cristo. Então nós estamos vendo aqui a importância desta lição de hoje. Nosso Senhor, para que alguém o siga inteiramente, exige de nós, vamos dizer, liberdade radical. E você se torna livre quando o seu coração não está preso aos bens que você tem. O coração está preso em Deus. Vamos acrescentar nessa Santa Missa um pedido, uma intenção, que Nosso Senhor nos dê a graça de a gente nunca prender de tal modo o coração aos bens do mundo que ocupe o lugar do próprio Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Tudo mais vos será dado por acréscimo. Bom, depois disso, então a gente passa a dizer, Senhor, eu creio. Então vamos dizer o nosso símbolo da nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Notaram no credo? Creio em Deus Pai. Depois, Senhor Jesus Cristo. No fundo, creio no Espírito Santo. Sempre em tudo na missa entra a Santíssima Trindade. Depois vem a oração da Assembleia ou dos fiéis. A gente ora não somente por nós, mas também pelos ausentes, e hoje de uma maneira particular, pelo Congresso Eucarístico Nacional, que conta com a presença do Santo Padre, o Papa. Para que o Congresso Eucarístico de Natal dê novo ano e nova esperança ao vosso povo, nós vos pedimos, Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Para que deis força, coragem e alegria ao Santo Padre, nós vos pedimos, Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Para que todos os missionários sejam amparados por vosso amor, Pai, nós vos pedimos, Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Para que possamos contar sempre com a proteção de Nossa Senhora Aparecida, nós vos pedimos, Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Sim, Senhor, atendei essas nossas preces e concedei-nos de uma maneira particular a fome da Eucaristia, a fome de vossa palavra, para que alcancemos a sabedoria que é própria do que vós inspirastes na Sagrada Escritura. E, Senhor, fazei-nos viver em união com o Santo Padre, o Papa João Paulo II, que vos representa. Isso vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Acabou a parte primeira da missa, agora a segunda parte já é a preparação para a Eucaristia. Desdobra seu corporal. Nas missas costumeiras se canta o ofertório, que hoje nós deixamos. E agora se apresenta a Deus aquilo que vai ser consagrado o corpo de Cristo. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Cristo tinha no cálice o vinho, então deita-se um pouco de vinho aqui. Vocês devem ter observado com estranheza isto que o celebrante faz. Uns pinguinhos d'água aí. Por que essa miséria? Ou põe tudo, não põe nada de uma vez, né? Alguém pode separar esses pingos d'água do vinho que está aqui dentro? Dá? Ele está dizendo que não, não dá. Essa água tornou-se um corpo só com o vinho que vai ser o sangue de Cristo. Representa a natureza humana. O homem que adere a Jesus Cristo deve fazê-lo de uma maneira tão profunda que nem o inferno todo seja capaz de separá-lo, viu? E a gente diz, pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. E aí se apresenta a Deus. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que representamos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. De coração contrito e humilde sejamos, Senhor, acolhidos por vós. Seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. Lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me do meu pecado. Lava os dedos e peço que me lave as faltas. Por quê? Eu seria um hipócrita, fariseu, se eu estivesse com os dedos limpos e a consciência em desordem. Então, a purificação dos dedos significa que eu já devo ter a consciência purificada para estar aqui. Agora a gente pede ajuda de todos. Oremos, irmãos, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do teu nome, para o nosso bem e toda a santa igreja. Acolhei, ó Deus, com estas oferendas as preces dos vossos fiéis, para que o nosso culto filial nos leve à glória do céu,
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ora, o prefácio é o hino de ação de graças a Deus pela obra da redenção realizada por Jesus Cristo. O prefácio é o que vem agora imediatamente. O Senhor esteja com vocês. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É justo e nos faz todos ser mais santos louvar a vós, ao Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que Ele fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos, para dizer: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Estender as mãos é invocar a força do Espírito Santo que nos conceda realizar o que Cristo fez na última ceia. É unir-se com essas oferendas. Pedimos, agora vamos realizar. Na noite em que ele ia ser entregue, ceando com seus 12 apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças ao Pai. Partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai e comei todos vós. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Isto que eu tenho em mãos não é mais o pão de antes. Operou-se o mistério da Quinta-feira Santa. Por isso que se ergue, para que todos olhem, faça um ato de fé e adoração. Eu adoro genufletindo, isto é, dobrando os joelhos até o chão, caindo no meu nada. Adorar é reconhecer o supremo domínio que Deus tem sobre nós. E prossigo. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei todos vós. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós e por todos os homens para o perdão dos pecados. Fazei isto para celebrar a minha memória. Não é mais o vinho de antes que eu tenho em mãos. Por isso que eu ergo, para que se contemple o mistério da Quinta-feira Santa, renovado aqui. E alguém costuma, quando se ergue a hóstia e o vinho, dizer baixinho por própria conta o que Tomé disse: meu Senhor e meu Deus. E eu adoro novamente, genufletindo. Agora vem a aclamação. Tudo isto é o mistério da nossa fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Vamos fazer uma pausa. Olha o que Cristo disse na Quinta-feira Santa. Palavras memoráveis. Tomai e comei todos vós. Como é que você pode dizer: Senhor, eu não vou comer isso? Como é que podemos dizer? E se alguém deve dizer: eu não posso ainda me alimentar de Eucaristia, é como dizer: Senhor, espere um pouquinho que eu vou dar um jeito, pôr em ordem a consciência, para poder atender a esse pedido. Tomai e bebei todos vós, meu corpo, meu sangue, da nova e eterna aliança. Quem recebe a Eucaristia está renovando uma aliança nova. Não a aliança velha feita com Abraão, Isaac, Jacó e Moisés, aqueles patriarcas do Antigo Testamento. Nova, em Jesus Cristo, eterna, definitiva. Você sai da Eucaristia aliado definitivo de Deus. Vem de onde chega a Eucaristia para nós. Nova e eterna aliança. Aí. Depois do último pedido, fazei isto
Marque, fazei isto. Ao domingo e dia santo, é preciso que você tenha uma razão muito forte para dizer: Jesus Cristo, hoje não vou fazer aquilo. Palavras que devem ficar na nossa mente. Recordamos, ó Pai, neste momento a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecido, o Espírito Santo nos una num só corpo, eis o que faz aí a Eucaristia, para sermos um só povo em seu amor. Protegei a vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Dai ao Santo Padre, o Papa João Paulo II, presente em nossa pátria no dia de hoje, ser bem firme na fé e na caridade. E aos bispos Tadeu e Tomás, a quem entregastes a igreja de São João do Boa Vista, muita luz para guiar o seu rebanho. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar a Cristo e seus irmãos. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, os nossos falecidos, e aos marcados com o sinal da fé, a marca do sinal da fé é o batismo. Abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. Agora para nós. E a nós que agora estamos reunidos e somos ao mesmo tempo povo santo pelo batismo e pecador pela nossa fraqueza humana. Dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. O ponto alto da Santa Missa. Nós somos pecadores, mas donos deste mistério, nos voltamos para o Pai e lhe dizemos: Senhor, com Ele eu te dou uma honra e glória infinita, por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, ó Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória, agora e para sempre, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Amém tornou sua a oração que eu fiz. Acabou, estamos aqui com a vítima do Calvário. O Cordeiro sacrificado está aqui. Agora, a parte final da Santa Missa, vamos nos preparar para recebermos a Sagrada Eucaristia. De um tempo para cá, começamos a rezar o Pai Nosso de braços estendidos. Por que isso, hein? Porque é assim que Jesus rezava. Assim que os judeus rezavam. É como o pedinte que está estendendo a mão para Deus, dizendo: deixa cair aqui a esmola que estou pedindo. Vamos com os sentimentos de Cristo dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Por que o Pai Nosso perdeu o Amém na missa? Por quê? O último pedido que vocês fizeram, qual foi? Livrai-nos do mal, não é? Então, esse último pedido prossegue na oração seguinte. Hoje, como estamos explicando, vamos fazer o pedido juntos. Vamos fazê-lo juntos. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino. Aqui pedimos que Deus nos livre de todos os males. Se entende doença, desastres, desentendimentos, separações, brigas, tudo. Tudo, qualquer mal. De ordem física, de ordem espiritual, de ordem moral. Pedimos que nos liberte de tudo. E o mal pior, o pecado que nos separa de Deus, não é? Depois a oração da paz. Durante a missa se pede muito a paz, mas aqui é uma oração específica da paz. Vamos fazê-la também juntos. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos
deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Neste momento, a missa se interrompe para que cada um saúde os vizinhos. Por que se faz isso, hein? Porque, olha, você está aqui, você disse Pai Nosso. Você nunca viu esse cara aí, ele disse Pai Nosso. Aquele outro também, nunca se viram. São 3 irmãos que não se conhecem. A missa se interrompe para que cada um saúde seu irmão. Até pode apresentar-se, dizer o nome e pedir o dele, viu? Daí vocês não saem da missa como desconhecidos, não, né? Saem todos como amigos, muito mais próximos. É aproximação humana, viu, gente? E a gente, naturalmente, que tem que saudar só quem está em volta da gente. Não dá para você sair daqui e saudar todo mundo, sai uma confusão, né? Somente você sai do lugar para saudar um lá no fundo, sabe quando? Você é inimigo daquele que está lá. Você não pode nem ver a cara dele. Você não pode chegar aqui comungar se você não chegar e dar a mão a ele. Quando eu expliquei isso em Mojimirim, o casal que estava na frente, que estava apontando sem querer, falou, seu padre, espere um pouco. Pegou na mão da mulher, foi se reconciliar, tinha um inimigo aí. Se reconciliaram nessa hora, fica uma coisa mais linda. Agora que você sabe o sentido, vamos então passar, né? E é bonito porque, nessa hora, a mão de um grande contra a mão de um pequeno, 2 irmãos. A mão de um santo contra a mão de um pecador, 2 irmãos. A mão de um preto contra a mão de um branco, 2 irmãos. A mão de um rico contra a mão de um pobre, 2 irmãos, viu? É da fraternidade esse gesto. Vamos agora saudar os vizinhos. Deixa eu saudar vocês que estão mais perto de mim. Todo o amor e a paz de Cristo seja com vocês, viu? O amor e a paz de Cristo enche o seu coração, viu? Obrigado. Vocês devem ter notado que o celebrante, na altura desta, faz assim. Parte a hóstia. E depois tira um pedacinho dela e eu lanço lá dentro do cálice, no sangue de Cristo. Originariamente nasceu este rito disto. Suponhamos, em Roma, São Pedro celebrava a missa, os cristãos iam para a missa dele. Mas depois, com o aumento dos cristãos, ele precisou ordenar bispos e padres que fossem celebrando para cá e para lá. Para dizer aos cristãos que era o mesmo sacrifício do Papa, igualzinho o sacrifício dos outros, ele partia, dava para o Tarcísio, ministro da comunhão, que levasse lá onde estavam celebrando a outra missa. E uniam para dizer é o mesmo sacrifício. Quando depois foi impossível continuar com esse ritual, então conservou-se o sentido místico do ato. A gente joga lá dentro o corpo no sangue, para dizer que mataram Cristo, aqui está o corpo separado do sangue, mataram-no, mas no 3º dia uniu-se corpo, sangue, alma e divindade, espiritualizou-se e ele ressuscitou. E enquanto isso vocês dizem, Cordeiro de Deus, Tirai o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai o pecado do mundo, dai-nos a paz. Tudo está preparado. Eu adoro a última vez e faço o convite. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Lembre-se bem daquele amém que se deve dizer com toda a fé. Eu vou dar aqui, é preciso que venham em fila de um, primeiro os da frente, depois de lá, porque senão não dá para voltar depois, né? Fila de um por vez aqui. Menos os da frente que eu vou dar a comunhão correndo para aí. Hoje é um dia especial. Congresso Eucarístico com a presença do Santo Padre, o Papa. Então, eu vou dar para vocês o corpo e o sangue de Cristo.
Então não se dá na mão. Vai diretamente na boca porque vai molhado, né? Então eu fico aqui na frente e quem comunga se aproxime de mim. Durante a distribuição da Eucaristia, se quiser entoar algum canto, dá tempo, porque é mais longa. O corpo e o sangue de Cristo. Amém. Quem comunga, venha. Aí também. O corpo e o sangue de Cristo. Espera aí. O corpo e o sangue de Cristo. Amém. O corpo e o sangue de Cristo. O corpo e o sangue de Cristo. Cristo que acabou de receber, do qual você se tornou sacrário vivo. Não sabeis que o vosso corpo é o templo de Deus, que o Espírito Santo habita em vós? Esse é o momento de oração silenciosa. Quando a família acaba a ceia, cada um sai da mesa, um vai para cá, outro vai para lá, e se espalham todos. Acabada a comunhão, acabou-se a Santa Missa. Somente temos o agradecimento a Deus na oração final. Hoje, depois da oração final, vamos fazer juntos a oração do 12º Congresso Eucarístico Nacional. Oremos, irmãos. Ó Deus Todo-Poderoso, nós vos pedimos humildemente que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do Cristo, possamos participar de vossa vida por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos à oração do 12º Congresso Eucarístico Nacional. Reunidos ao redor de tua mesa, no 12º Congresso Eucarístico Nacional, nós te pedimos, Senhor, dá-nos sempre do teu pão, o pão da palavra, o pão da Eucaristia e o pão nosso de cada dia. O pão da palavra repartido pela ação missionária de tua igreja há 500 anos em nosso continente, fez de muitas raças um só povo. O pão da Eucaristia, teu corpo por nós imolado, teu sangue por nós derramado, alimento e bebida de um povo que caminha. É Deus presente no sacramento do altar. O pão nosso de cada dia aos que vivem do suor de seu rosto, e que os frutos da terra sejam distribuídos a todos como justiça, no mundo mais fraterno e solidário. Guiado pela estrela do Natal, mostra-nos os caminhos da nova evangelização, sob o olhar materno de Maria. Revigora a tua igreja, teus bispos, padres e diáconos, religiosos e leigos, com a força do Espírito Santo. Nestas terras banhadas pelo sangue dos mártires, os mártires de ontem e os mártires de hoje, ensina-nos a dar o testemunho do teu Evangelho. Ensina-nos a proclamar sempre, em toda parte, como um filho do grande nosso, na hora do teu martírio. Louvado seja o Santíssimo Sacramento. Amém. E agora eu acho que é o momento melhor para vocês renovarem uma hora soleníssima da vida de vocês, quando consagraram a vida um ao outro diante de um altar no dia do casamento. Aqui, no nosso caderno de cantos e de orações, na última página, onde estão as orações da manhã, temos também a renovação do compromisso matrimonial. Primeiro os homens e depois as mulheres. Então, peguem os homens aí em mãos
Renovação do compromisso matrimonial. Todos juntos os maridos. Senhor, na vossa presença, renovo o meu amor total, exclusivo e perpétuo, a esposa que me deste desde a eternidade, guardaste para mim, e vos prometo com o auxílio de vossa graça, viver com ela em mútua doação de amor, sob os vossos olhos de paz. As esposas todas juntas. Senhor, na vossa presença, renovo meu amor ao esposo que me deste, e prometo com a vossa graça continuar ajudando a edificar o lar cristão e a educar os nossos filhos na vossa lei do amor. o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus dos nossos pais, o Deus da família. Esteja com vocês e derrame sua preciosa bênção sobre todos, para que possam ver os filhos de seus filhos e, educando-os no amor de Deus, mereçam a vida feliz da eternidade. Que o sacramento do matrimônio, vivido cristamente de acordo com as sábias leis do Criador e da natureza, seja para vocês todos o caminho mais natural da santificação e da salvação por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Abençoe-os o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor sempre nos acompanhe. Amém. Amém. Muito bem. Esta canção, nossos passos têm caminhos a seguir, e com sinceridade e amor nós vamos vencer, sem vacilar, passo firme, só olhar e iluminar quem nos acompanhar, semeando de amor e compreensão e colhendo os frutos dessa união. Que linda é nossa família, é uma luz em nosso coração que tanto brilha. A opção que fiz é nossa maior verdade e vai em busca de um mundo de felicidade. Vamos viver entregando o coração e ajudando a quem nos estende a mão. Seremos terra do ar, de onde brotará o amor que a todos unirá. Que linda é nossa família, é uma luz em nosso coração que tanto brilha. A opção que fiz é nossa maior verdade que vai em busca de um mundo de felicidade. Linda é nossa família, é uma luz em nosso coração que tanto brilha.